Oi, eu sou Karine Sabino, CEO da Adobe Comunicação, e vou estar com vocês a semana inteira apresentando a trilha de marketing da Semana de Marketing e Vendas 2020, com foco em agências e consultorias. Durante essa semana, nós teremos mais de 80 palestrantes, trazendo conteúdos de diversas áreas, apontando as principais tendências e, principalmente, trazendo aqueles insights que ajudarão a sua agência a crescer. Então, se você continuar aqui com a gente, você vai com certeza ter muito a ganhar. Antes da gente ir para a palestra, 2 pontos muito importantes. O primeiro, como eu falei, são mais de 80 palestras e com certeza você vai ter interesses de assistir mais de uma e possivelmente ela está acontecendo simultaneamente nesse momento. Mas fica tranquilo, até o dia 28 de fevereiro, todas as palestras vão estar disponíveis na nossa plataforma. Então, aquilo que você não conseguir assistir durante essa semana, você tem um tempinho para revisitar. O segundo recado é sobre um sorteio que está rolando no Instagram. Durante toda essa semana, você postando um story sobre o nosso evento e marcando a hashtag SMV2020, você vai concorrer ao ingresso para o Digital Key Expo, em São Paulo, e também a um exemplar do livro Mentropia, do Estevão Soares. Bastante simples, né? Então, 2 recados importantes. As palestras disponíveis até o dia 28/2 e o sorteio que vai acontecer na sexta-feira às 19 horas com a hashtag SMV2020. Pessoal, mais uma vez aqui com mais uma palestra da nossa Semana de Marketing e Vendas com foco em agências e consultorias, e o convidado dessa vez é o Rodrigo Nascimento, que vem falar para a gente um pouquinho sobre marketing por dados e performance. Explicar se isso é um novo marketing, se é aquilo que a gente já faz, enfim, o que é tendência e algumas boas práticas. E nada melhor do que o Rodrigo mesmo falar um pouquinho dele e um pouquinho desse conteúdo para a gente. Legal, gente, obrigado. Primeiramente, valeu demais pelo convite. É um prazer imenso aqui falar com vocês, falar com o público de agência, que é um público que eu adoro, e eu já fui agência, né? Então, esse é um ponto muito legal, que eu já passei as mesmas dores e várias dores, e consegui solucionar bastante coisa. E acho que um ponto bem legal que a gente vai trazer é como que, né, os dados, eles realmente podem contribuir demais com o aumento de faturamento e principalmente performance, tanto da própria agência, que eu acho que é um ponto muito importante, quanto também dos clientes das agências. Ótimo. Rodrigo, e para a gente começar, explica para a gente esse conceito de marketing por dados. Legal. Bom, marketing por dados é um tema que é bem novo no Brasil. Ele não é o data-driven marketing, né, que é muito conceituado nos Estados Unidos, mas ele tem uma grande similaridade, sim. Né? Então, assim, o que é o marketing de dados ou marketing por dados? Nada mais é que a fusão ou união de 3 elementos ou 3 pilares, que esses 3 pilares são Analytics, Business e Tecnologia. Então, eu utilizo a tecnologia para criar automações, para ajudar a gente no dia a dia. Então, por exemplo, que é muito comum e super familiar nas agências, uma automação de marketing, ela é um tipo de tecnologia para que possa substituir algumas coisas, alguns elementos braçais ou rotinas que a gente tem no dia a dia. Com isso, com toda essa tecnologia na realidade, a gente gera muito dado, e esses dados precisam ser transformados em informação, que é aí que entra o Analytics. Então, o Analytics, ele entra muito em cima de, primeira estrutura, eu tenho os dados, segundo, eu tenho informação, terceiro, eu tenho conhecimento, e quarto elemento de uma pirâmide, digamos assim, eu tenho a sabedoria, que é onde entra, de fato, o business. O que seria essa sabedoria? É saber utilizar aquela informação, porque a gente tem é praticamente intoxicado, né, de tanta informação que a gente tem. Muitas vezes a gente não sabe a acurácia daquela informação ou a veracidade daquela informação, e o olhar de business ali do dia a dia, a experiência de mercado, todos esses elementos, eles trazem para a gente uma acurácia maior na tomada de decisão. Então, o que é o marketing de dados? É a utilização desses 3 pilares para que consiga melhorar ou dar uma maior, na realidade, assertividade em uma tomada de decisão. Então, exemplo, eh eu tenho 3 canais de aquisição. Qual desses 3 canais está me dando maior ROI? E muitas vezes, isso, com uma determinada informação errada, você vai tomar uma decisão errada. É natural, é um efeito dominó.
Então, o marketing de dados, ele traz esses três pilares para que a gente consiga ter melhores tomadas de decisão. Antes da gente chegar na tomada de decisão, né, Rodrigo, existe um passo fundamental aí que você falou, que é transformar os dados em informações, para aí Exato. assim a gente chegar no nível da sabedoria. Existe passos básicos para fazer isso? Como é que a gente sabe quando de fato a gente saiu dos dados e foi para a informação? Legal. Eu adoro até colocar assim, existem informações e existem informações úteis, né. Então, uma informação, um monte de coisa que eu estou falando aqui para vocês, são informações, mas você pode pegar uma delas e falar: "Cara, isso é um insight muito valioso para mim, isso é uma informação útil". Então, a medida essa transformação, digamos assim, é a partir do momento que essa informação vira uma informação útil, que ela seja acionável. O que que é uma informação acionável? Em que eu consigo, de fato, ter uma tomada de decisão. Então, exemplo, se eu falo para você que você tem 3 canais de aquisição, e dos 3 canais de aquisição, o SEO, por exemplo, é o que está te dando maior retorno sobre o investimento, mas não necessariamente o maior número de vendas, você tem um poder de decisão de: "Legal, eu posso continuar com isso ou não, de acordo com a estratégia que eu estabeleci e vou trabalhar futuramente". Então, você pode continuar com o SEO pensando no futuro. Isso é uma tomada de decisão muito rápida, porque o número está te dizendo ali. E aí é onde vem o business. Poxa, se eu tenho que plantar para o futuro, o SEO vai ser a melhor opção nesse primeiro momento. Então eu vou manter o SEO, esse investimento, e daqui a 18 meses eu vou ter todo o retorno desse investimento e mais X%. Então, como é que a gente vai transformar na realidade dados em informação? O ponto principal é o que que você precisa, qual que é o seu objetivo e o que que você quer ter de informação. E a grande confusão que acontece muito no marketing de dados é exatamente essa. As pessoas querem ter o máximo de informação para ver o que que é legal para ela. Não, é o contrário. Você tem que saber o que que você quer para gerar informação. Aí você pode acontecer de você não conseguir gerar aquela informação. E aí você cria elementos ou uma base para conseguir gerar aquela informação que normalmente vem da tecnologia e de um processo de utilização dessas tecnologias. Você diria que ter foco é uma das características desse marketing por dado e quais seriam outras características? Eu diria que é um dos principais, porque se a gente não tem foco, a gente não consegue ter uma assertividade tão grande, porque como a gente gera um volume imenso de dados, aquilo deixa a gente louco. Então você acha que você vai falar: "Tô numa piscina de bolinha, cara, eu vou pular", sabe. É tanto dado que eu vou ver o que que eu consigo pegar aqui. Agora, se você fala que eu quero entender qual que é o canal de aquisição que me traz o maior ticket médio com maior retorno sobre investimento, acabou. Você já vai conseguir saber o que que você precisa e de onde tirar, que é basicamente das plataformas que você utiliza, seja de mídia, Google Analytics, seja o que for, e aí você vai conseguir mapear isso. Você tem as informações, beleza, e aí eu preciso tomar uma decisão eu preciso cortar alguma coisa, por exemplo. Você vai conseguir colocar isso em um nível de prioridade, que você vai conseguir tomar essa decisão. Então, o foco, com toda certeza, é um grande elemento para a gente conseguir trabalhar marketing de dados. Eu acho que o principal de todos é você ter o seu objetivo muito bem estabelecido. Junto com os seus objetivos, você traça suas metas, que é o que vai te fazer chegar até o seu objetivo. Se você tiver isso muito bem mapeado, não tem erro. Por mais que você erre, você vai pelo menos saber aonde que está errando. Que eu acho que de toda a experiência que a gente teve como agência, e até e conversas com outras agências e tudo mais, esse é um grande problema, ou um grande desafio, na realidade, que as agências enfrentam. Muitas vezes a agência ela está ali naquele, ah, 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 digamos, no automático, na aquisição do lead para ela e para o cliente, mas sem saber aonde quer chegar. Quando você determina um ponto de uma direção, acabou, aí você consegue criar ações para chegar lá. Então, não necessariamente quer dizer que você vai conseguir chegar, mas pelo menos você vai entender o porquê que não chegou e o principal, por que que também você chegou, né. Então, porque acontece isso.
Se a gente for cruzar outras informações, né, com a questão do marketing de dados, por exemplo, a performance, que a gente deve abordar aqui, a questão de Perfeito. direcionar mídias, né, mais adequadas, você diria que o marketing de dados ele serve mais para a área de dizer o que fazer ou o que não fazer? Como é que você vê essa questão? Muito legal essa pergunta. Eu acho que a gente tem que entender que eu acho que nenhum nem outro. Pelo menos toda a experiência que eu tive até hoje, ele trouxe as informações para eu entender e ter uma clareza maior do que está acontecendo. E cada vez mais, e quanto mais você tem clareza, mais a sua capacidade de antecipar fatos. Então, um exemplo que eu posso te dar, a gente já conseguiu trabalhar alguns projetos em que o projeto estava tão organizado que a gente conseguia prever uma possível queda depois daqui a 6 meses, digamos assim. Isso era muito interessante, porque começava a antecipar alguns pontos, alguns elementos, alguns cenários na realidade, em que a gente conseguia entender, cara, se a gente não tomar nenhuma ação agora, daqui a 6 meses já está mapeado que vai dar problema. Então, esses são elementos que, assim, não é nem um caso de, se é uma informação boa ou ruim, né, ou uma tomada de decisão boa ou ruim, ou o que fazer ou o que não fazer. Mas é, de fato, a gente chegar a um ponto em que a gente consiga antecipar fatos ou antecipar cenários para que a gente consiga ter menos problemas, digamos assim, ou mudar a rota em tempo real. Porque hoje, se a gente pensar que a gente planejou uma coisa e que a gente vai simplesmente executar o plano de ação, isso não é muito saudável. A gente tem que executar o plano de ação e acompanhar literalmente todos os dias e toda hora. Porque aí você fala, poxa, isso aqui não está dando certo, então vamos mudar a rota. E é isso que o marketing de dados traz muito para a gente por meio do monitoramento do comportamento do consumidor no nosso site, nas nossas lojas, enfim, em vários pontos de contato que a gente tem. Você falou uma palavra muito importante, que é o monitoramento, né? Que tecnologias, né, que ferramentas, que plataformas a gente tem a favor do marketing de dados? O que a gente, como agência, pode adotar para levantar esses dados para gerar as informações? Muito bom. Um dos grandes desafios que a agência tem hoje, e dos últimos tempos também, talvez aí nos últimos 8 anos, são os reportes, os relatórios dos clientes, né? Isso é uma dor latente das agências. Como que a gente conseguiu resolver isso muito bem na Buscar ID, né, que é que é a minha empresa, e foi muito simples para o cliente pegar. A gente criou dashboards, isso já é uma coisa muito comum hoje em dia, mas a gente começou a fazer isso em 2013, e a gente deixava o cliente ter acesso a esses dashboards. Então, o cliente tinha acesso a quanto que ele estava investindo naquele momento, o cliente tinha acesso a quantos leads ou vendas ele estava fazendo naquele dia, e qual que era o retorno sobre investimento do que ele estava realizando. Então, eu acho que a melhor maneira da gente desenvolver esses pontos, se a gente tiver um dashboard ou um ponto em relação a ter um relatório que é automatizado, mesmo que semanalmente, a gente consegue estabelecer uma relação até melhor com o cliente. E quais tecnologias são boas hoje em dia para fazer isso, né? Eu acho que tem uma que é gratuita, que é um pouquinho mais complexa de trabalhar, mas nada de outro mundo, que é o Google Data Studio, e ela é muito famosa. Eu acho que a melhor tecnologia que eu já trabalhei para marketing até hoje, porque basicamente é cliques na conexão com a ferramenta e o relatório. Então, você basicamente trabalha com cliques, chama Clipfolio, Klip Folio. Essa ferramenta, o que ela tem? Ela já tem integração com as principais ferramentas de marketing de existente, Google Analytics, Google, Facebook Ads, Google Ads, enfim, e você consegue montar dashboards onde você cruza todas essas ferramentas. E você consegue atualização praticamente que em tempo real Tá de todas as cortando? informações que você precisa. Tá cortando o áudio para ti? Ô, Rodrigo, só o Matheus está avisando que o teu áudio ele tá cortando um pouquinho. Não sei se é a tua conexão aí. Tá, tá. Aqui para mim estava bem tranquilo, mas eu vou. Só tu dá uma olhadinha que ele tá dando uns piquezinhos, tá? Tá.
Porque Será que não é... Pode ser que eu estava batendo no microfone. Pode ser isso. é descendente italiano? É, É, ele vai tentar ali. Mas qualquer coisa eu vou te avisando, tá? Não quis cortar a tua fechou. resposta, mas Não, tranquilo. tá pecando. A gente falou um pouquinho dos dados e informações, falou um pouquinho de plataformas, de ferramentas, mas nem toda agência está estruturada para trabalhar com isso, né? Com marketing de dados. Até porque, como você falou no início, não é um conceito, não é uma prática muito comum. E Uhum. principalmente porque nas agências a gente ainda tem o jeitinho, tem o conhecimento empírico, a gente às vezes não costuma, não traz isso realmente para um planejamento, né, para uma Sim. metrificação adequada. Se amanhã a gente quisesse startar um marketing de dados na agência, quais são os passos iniciais? Legal. Falando um pouquinho também de pessoas, de repente, as características desse time, o que é importante considerar. Enfim, a gente starta da onde? Tá, legal. Isso é muito bom, porque assim, quando eu coloquei aqueles 3 pilares, né, Analytics, Tech e Business, o pilar de Business que entra nesse momento. Porque a hora que você traz uma visão de negócio, você consegue ter uma ideia muito maior, e não só uma ideia, mas você consegue ter uma concepção maior de para onde que a empresa está indo. E aí você faz isso para cada projeto e para a própria empresa, para a própria agência. Então, como é que eu começo, Rodrigo? Como é que a gente consegue trabalhar isso? O primeiro ponto é o entendimento de cenário, que a gente gosta de falar, né? O que seria esse entendimento de cenário? Vamos pegar o cenário da agência, ao invés de um cenário de um cliente, porque você faz para a agência, depois você só replica para o cliente. Entender o cenário é entender o seguinte: qual que é o nosso faturamento médio, ou qual foi o nosso faturamento do último ano, de 2019, por exemplo. Vou citar um formato aqui da gente para a gente poder trabalhar. O nosso faturamento do ano passado foi de R$ 500 mil no ano todo. Show. Quanto que nós queremos, quanto que a gente precisa crescer esse ano? A gente precisa crescer 35%, e não somente crescer em faturamento, mas também talvez em rentabilidade, porque um grande desafio também que existe em agência é ser rentável, porque serviço é algo naturalmente pouco rentável, né? A margem, ela normalmente ela é baixa, ela é pequena. Mas quando você, por exemplo, cria processos que são replicáveis, você traz tecnologia para fazer isso e automaticamente você aumenta a sua rentabilidade, trazendo menos pessoas, claro. Então você define qual que é o seu objetivo do ano. Então, o meu objetivo do ano, por exemplo, ele é ser mais rentável. E ser mais rentável, naturalmente crescer, não necessariamente precisa ser faturar mais. Eu posso faturar a mesma coisa e ter um crescimento de 35% da mesma forma, aumentando a minha rentabilidade. Então, esse entendimento de cenário, ele é muito importante. E é o primeiro passo, que é a definição do objetivo. Se você tiver isso muito bem traçado, você já começou muito bem. Depois, você começa agora a trabalhar com os dados. Como que a gente cresceu no último ano? Se a gente cresceu, se a gente não cresceu, o que que aconteceu, digamos assim. E aí você começa a organizar os dados. O que que é organizar os dados? Você começa a criar suas métricas e suas metas, que aí com as metas definidas e métricas também, você começa a acompanhar se aquilo está tendo alguma evolução ou não. Tendo o objetivo definido, as metas e métricas definidas, a gente vai começar agora a entender quais ações eu vou desenvolver para atingir as minhas metas. Então, as ações relativamente são mais empíricas, porque a gente não tem como falar, isso aqui vai me dar X% se for, por exemplo, a primeira vez que eu estiver fazendo. Mas eu vou conseguir criar uma estimativa. Então, as estimativas, elas são muito importantes para a gente ter um norte. Não quer dizer que a gente vai conseguir acertar 100% ou não. Então, o primeiro ponto é entendimento de cenário. O que é esse entendimento de cenário? Ver como que a empresa está, tanto a nível financeiro, quanto equipe como um todo, que aí vem a visão de business, de negócio. Depois, definir o objetivo financeiro, de fato, que eu acho que esse é um ponto muito importante. Define suas metas e define as suas ações.
À medida que você vai ter a meta definida, a sua ação ou as suas ações, elas podem ser, você pode pivotar essas ações. Então, você começa com SEO, não está dando certo, vai para PPC. Não deu tão certo, ou está dando um pouquinho certo, vai para e-mail marketing. Então, você consegue ter esse equilíbrio muito bem. Só que o mais importante disso tudo é, eu tenho um destino. Eu não estou simplesmente tendo que gerar algum número mensalmente. Eu tenho um destino e eu vou mudando as minhas estratégias de marketing para atingir essas metas para a gente chegar no objetivo final. Então, para começar, não tem outro caminho senão entender o seu cenário e organizar os seus dados. E existe uma periodicidade, cada canal, né, cada tecnologia tem a sua, mas qual é a periodicidade de análise disso, para inclusive fazer esse acerto de caminho que está sendo seguido, Rodrigo? Legal. Para canais mais curto prazo, digamos assim, que basicamente são as mídias pagas, né? A gente faz isso diário. Então, é a todo momento. Só para você ter uma ideia, sei lá, de manhã a gente tem um checkpoint tipo 11 horas para ver como é que foi amanhã, beleza? À tarde, no final da tarde, entre 4 ou 5 horas da tarde, tem um outro checkpoint para entender como é que foi. O dia foi bom, o dia não foi bom. O dia não foi bom. Então, o que a gente vai fazer amanhã para fazer diferente? Aí a gente analisa se realmente tem que fazer alguma coisa, porque às vezes é só uma questão de sazonalidade, ou se não for uma questão de sazonalidade, realmente tem que mudar a rota, e aí a gente cria um plano de ação naquele momento. E o plano de ação não é uma coisa estrondosa, louca, absurda, etc. É uma hipótese criada para ser testada no dia seguinte. Se melhorar, show de bola. Se não melhorar, a gente tem que criar uma outra hipótese. E como é que a gente cria essa hipótese? A gente tem que entender o cenário que eu estou atuando. Então, se eu estou trabalhando com o Google Ads, antes estava me dando um resultado legal e agora parou, por que aconteceu isso? Né? Eu acho que um outro ponto legal também de citar, se antes eu estava trabalhando com o Google Ads e ele está me dando um resultado sensacional e continua me dando, por que esse resultado está bom? Que é uma coisa que normalmente não é feita. Não é feita uma análise do por que o cenário está bom. Porque aí eu consigo entender que o cenário está bom por um determinado motivo, e esse motivo eu tenho que ficar monitorando ele mais de perto. Então, por exemplo, pode ser por uma questão apenas de aumento de tráfego, porque a sua marca está na TV. Então, você tem que estar ligado em relação a isso para conseguir cercar à medida que as pessoas forem buscar pela sua marca no Google e etc. Então, eu acredito que sejam esses elementos. Rodrigo, você foi falando e eu fui pensando, né? A gente tem, como você disse, bastante informação hoje na mão, né? Não dados, a informação mesmo. Uhum. Existe uma relação entre marketing de dados e algo que tem feito algumas agências se destacarem no mercado, que é a imersão no cliente? Como que tu vê essa relação de marketing de dados e imersão no cliente? Eu acho que inclusive, até no meu livro, eu tenho um livro que fala sobre marketing de dados, e ele fala exatamente, um dos pontos é exatamente isso, porque você levanta dado estando no cliente, né? Ninguém melhor do que o cliente para saber do negócio dele do que ele. Você vai ter aquela percepção e etc. Então, a gente conseguiu resolver um problema muito sério que nós tínhamos na Buscar quando nós éramos agência, é, que era basicamente assim, a gente tinha um checkpoint semanal com o cliente, presencial. Então, por exemplo, os maiores clientes, a gente ia semanalmente e ficava uma manhã no cliente. Até tinha vezes, obviamente, que você ia lá para tomar café no cliente, mas você está perto dele. Então, essas informações de corredor, esse tipo de coisa, é muito valioso, porque essa informação que vai fazer você mudar toda a perspectiva. Então, só para você ter uma ideia, tá? A gente estava trabalhando em 2016 ou 17, acho que 16, com um grande cliente em Belo Horizonte, e a gente tinha os dashboards rodando deles em tempo real. E aí, em uma dessas reuniões de tomar café, né, no café, porque teoricamente não tinha nada para conversar naquele momento, mas no café, o gestor chegou para a gente e falou assim, cara, não, a gente está com um desafio nas lojas físicas, porque eles tinham e-commerce e tinham lojas físicas. E nós éramos responsáveis pelo e-commerce.
E aí o cara falou, cara, a gente está com um desafio grande nas lojas físicas porque a gente está com problema de venda de álcool em gel. A gente estocou muito álcool em gel por conta de um problema que tinha na época, agora eu não me lembro o quê, mas enfim. E a gente precisava vender isso. Aí o cara falou, será que não tem como a gente fazer isso, vender isso pelo e-commerce? Vamos ver qual que é o volume de buscas e tudo mais. Então o atendimento foi lá, trouxe isso para o time, e o time começou a monitorar o porquê que aquilo estava acontecendo, por que eles estocaram mais álcool em gel, e nessa pesquisa, a gente viu, lembrei que tinha acontecido, a gente viu que no Brasil estava tendo um novo surto de H1N1. Quando a gente viu isso, mostrou que São Paulo tinha acabado o estoque de álcool em gel, no estado de São Paulo. O que a gente fez? A gente pegou uma massiva campanha de Google Ads, jogou tudo para São Paulo. A gente conseguiu tirar o estoque em 4 dias, acabar o estoque em 4 dias. Então, assim, e se não tivesse tido essa reunião se não tivesse tomado café, né? Então, essas imersões, elas são muito importantes, ou não apenas imersões, mas essas reuniões semanais, digamos assim, porque você descobre muita coisa de uma forma muito boba, sabe? Eu costumo até dizer assim, lá na Buscar a gente ficou muito amigo, praticamente todos os clientes. Então a gente saía com os clientes, mas não era para trabalhar, era por diversão. E na mesa ali, galera bebendo e tal, o cara soltava uma coisa e falava, pô, pai, isso é um insight pra gente. Levava isso pra empresa, a gente começava a desenvolver estratégia em cima daquilo que foi falado no bar, sabe? Então, assim, essa presença com o cliente, eu não digo que ela é importante, ela é mais do que essencial. Então, se você, como dono de agência, eu tenho certeza absoluta que se você fizer uma reunião periódica, seja semanal, seja quinzenal, com o seu cliente, os resultados vão aumentar naturalmente, porque você vai começar a perceber e viver um pouco o dia a dia dele. Aí, praticamente, o resultado vem como consequência. Você foi falando, Rodrigo, e eu fui aqui pensando porque é uma ação que envolve bastante trabalho, né? Principalmente essa parte de monitoramento dos resultados diários, enfim, como você falou. Sim. Inclusive a hora bar com o cliente para a gente ganhar insights, né? Mas eu fico pensando que hoje existem alguns pontos das estratégias de marketing que são difíceis a gente mostrar valor para o cliente, né? Porque às vezes não é um Tá. entregável, uma coisa, né? Como que vocês tratavam isso enquanto agência? Como você vê isso? Não vou dizer de precificar o serviço, mas como mostrar para o cliente todo esse trabalho de análise, esse ajuste de roteiro, como que vocês faziam isso? Legal. Além do dashboard, né? Porque lá ele está acompanhando o Lógico. número, mas eu digo de mostrar para ele o resultado daquelas ações todas que foram adotadas. Legal. Vou te citar um exemplo muito bom, porque essa pergunta, normalmente ela é feita para mim, e eu vou te citar um exemplo que aconteceu com criação, ou seja, designers. Tipo assim, é uma coisa que teoricamente não tem como mensurar tanto, mas com uma única ação que a gente fez, a gente conseguiu reduzir 70% do nosso trabalho de uma semana para outra, assim, e mantendo os mesmos clientes. Então, por exemplo, a nível de entregável, eu teve um momento de um projeto que eu detectei que aquele cliente para a gente na Buscar, ele era o maior cliente financeiramente, mas era o cliente que, ao mesmo tempo que ele era grande, ele é o que mais gerava prejuízo. Então eu comecei a entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí eu estava numa renovação de contrato, 2 meses depois, eu teria uma renovação de contrato, e eu falei: "Cara, o cara já me paga bem, eu que defini o preço, mas eu preciso aumentar agora. Então eu tenho que entender o que está acontecendo para ele me gerar esse prejuízo". Então eu fui entendendo o que estava acontecendo, mês a mês, desde o primeiro dia de contrato, primeiro mês de contrato até aquele momento. Eu fui vendo que as refações do cliente, elas foram aumentando ao longo do tempo. Como que eu consegui ver isso? Eu tinha um sistema em que todas as minhas tarefas, elas eram
registradas. Então, eu tinha a tarefa que era registrada como uma nova tarefa e uma tarefa que era registrada como retrabalho. E aquele retrabalho eu tinha o direcionamento de qual tarefa que era. E eu vi que ao longo do tempo, ali já era no 10º mês, estava fazendo assim, beleza. Quando foi ali no 7º mês, no 5º mês, deu uma subidinha. No 6º, deu outra subida. E aí foi só subindo o número de retrabalho que eu estava tendo. Eu falei, poxa, o meu problema, o meu gap, ele está aqui. Então, meu gap está em retrabalho, porque eu estava tendo que contratar mais pessoas para atender esse cliente. E é lógico que, e também a minha performance, ela estava aumentando, estava melhorando. Então, eu precisava criar esse equilíbrio com o cliente para falar, olha, você está me exigindo mais, mas ao mesmo tempo, eu estou te dando mais. Só que eu preciso de mais grana para poder suportar essa estrutura que eu montei para você. Quando eu levantei tudo, eu vi que uma determinada etapa do meu processo, ela estava totalmente defasada e estava totalmente precisava de uma otimização. Então o que que a gente fez? Antes de assinar o contrato, antes de pensar em renovar o contrato, de citar a renovação de contrato, a gente sentou com esse cliente, falou: "Olha, a gente está com um probleminha aqui que está ocasionando um atraso nas demandas, e se a gente resolver dessa forma, a gente consegue melhorar e antecipar praticamente todas as nossas demandas dos próximos 4 meses". E o cara: "Poxa, vamos embora, que eu quero saber o que que é e tal". E o cara conseguiu e nos ajudou a construir uma nova forma dessa etapa do processo, e a gente começou a desenvolver e a gente começou a atuar daquela maneira a partir da outra semana. Com 15 dias, a gente conseguiu praticamente pegar um trabalho de 2 meses e desenvolver em 20 dias. Então eu gerei valor para esse cara muito rápido, para depois de um mês eu falar com ele: "Vamos renovar? Vamos, agora é tanto". Eu já estava dando a performance para ele, o resultado estava crescendo. Então eu organizei uma parte do meu processo interno, que gerou valor para ele na entrega de banner e etcétera, que consequentemente iria impactar na minha performance. Então esse foi um exemplo que a gente conseguiu mensurar ou melhorar algo que teoricamente é mais abstrato. Então, é trazer o que que o cliente enxerga de benefício do seu trabalho, que no nosso caso, naquele momento, era performance, só que o que que gera performance? Todo aquele trabalho por baixo. O trabalho por baixo estava com um problema, esse gap no processo, em uma das etapas do processo. A gente conseguiu fazer isso de uma forma muito estratégica, porque a gente tinha os dados muito bem estabelecidos, e depois a gente conseguiu ter essa renovação de contrato, que foi um aumento de 40% de um ano para o outro. Então, valeu muito a pena, e eu fiquei mais rentável. Então, esse é um exemplo bem claro, assim, de como que a gente pode fazer dessa maneira. É engraçado você falar isso, né, Rodrigo, porque às vezes as agências elas focam em desenvolver novos serviços, buscar aumentar a entrega do cliente, e elas esquecem que às vezes revisar o processo as tornam mais não só produtivas, mas mais lucrativas, né, que é o que importa, Isso. porque não é o faturamento ali que vai, né, obviamente faz diferença e tudo, mas é o quanto te sobra, né, o quanto você consegue ganhar escala com aquilo que você já produz, enfim. É o seu Acho que fluxo de caixa, né. Acho que ficou bem visível esse teu exemplo e Legal. principalmente que às vezes o cliente não quer só a entrega daquilo que ele contratou, que nem você falou, pô, eu assumi uma falha interna, mostrei para ele que realmente eu tinha um ponto a ser melhorado, mas que com a contribuição dele eu poderia fazer N coisas a mais, que te trouxe resultado para ele, mas não só para ele, né? Isso, e ia ser muito legal, porque você traz o cliente para dentro da sua empresa, da sua agência, e até hoje esse cliente ele falou: "Cara, é muito legal ter ajudado vocês nesse processo, porque vocês ajudaram muito a gente. Então a gente meio que retribuiu não só com dinheiro, sabe, mas contribuiu com uma melhoria do processo de vocês, porque, cara, é de uma semana para outra, 70% de economia, não financeira, mas de produtividade, eu consegui levar mais 5 clientes, só, tipo, Justo. tendo o mesmo time, sabe. Então, consequentemente, eu fiquei muito mais rentável. E isso valeu muito a pena, então é muito bacana, porque ele se sente parte da coisa.
E a gente pegando esse gancho do fazer parte, enfim, quais são as tendências, ou melhor, quais são as exigências do mercado para essa questão do marketing de dados? Qual a expectativa dos clientes? Como é que você vê esse ponto? Muito legal. Olha só, eu tenho falado aí já nos últimos 5 anos, em palestras que eu faço, até entrevistas como essa, enfim, aulas, que o profissional de marketing, o profissional de comunicação como um todo, e as agências, né, elas são totalmente inseridas nisso, a gente precisa ficar muito atento e ter uma especialização muito maior em tecnologia e análise. Se você Eu queria que né, quem está assistindo esse webinário, essa entrevista, fizesse um teste. Pega uma empresa de empregos, digamos assim, tipo uma Netflix, alguma coisa que tenha emprego, que tenha vagas, e pega as vagas de marketing nos Estados Unidos. Eu acredito que você não vai encontrar uma vaga, uma dela que está relacionada à comunicação e marketing que não esteja exigindo análise de dados. Uma. Eu peguei uma vaga ano passado da Netflix, que era uma vaga para designer. Eles estavam exigindo uma skill de análise de dados para o designer. Então, assim, o mercado está muito exigente. E a gente não pode mais ficar achando que marketing digital é SEO, é e-mail marketing e é Google Ads, e Facebook Ads, etc. Não é mais esse stack básico. A gente tem que começar a trazer outras hard skills que estão relacionadas diretamente à análise, a dados e principalmente tecnologia. Se você é um cara que um grande analista de marketing, mas que é só focado em SEO, possivelmente você vai conseguir bons empregos, mas a competitividade ela vai ser um pouco maior, porque você tem pessoas iguais a você. Então, o critério de desempate vai ser o seu técnico de SEO. Só que se você começar a trazer outros elementos que não estão relacionados diretamente com SEO, mas indiretamente, você se torna um profissional diferenciado. Então, se você é um profissional de SEO que tem grande conhecimento macro, que seja de CRO e e-mail marketing, você já se tornou diferenciado. Então, como agência, eu acho que trazer um elemento de análise, talvez hoje em dia seja algo básico, né? Mas se você trouxer uma forma de como utilizar melhor ou da melhor forma as tecnologias existentes, talvez você já tenha um grande diferencial. Porque com certeza as maioria das agências não tem essa noção. Elas ficam muito no stack básico de Google Analytics, uma automação de marketing básica e as mídias pagas. Se você trouxer, por exemplo, que tem um conhecimento em Pipedrive ou algum CRM XYZ, você já começa a trazer algum diferencial muito grande. E você acredita que a gente, pegando tudo que você falou agora, né, as skills, como a gente montar um processo base aí para marketing de dados, o poder que isso traz para a agência no direcionamento das suas ações para ela e para os clientes, você diria que o marketing de dados é um potencializador de negócios? Você vê que isso pode se tornar um serviço dentro da agência à parte, ou talvez potencializar outras ligas dentro da agência. Resumindo, você vê que as agências podem prosperar mais usando marketing de dados? Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente na Buscar ID, quando nós éramos agência, a gente começou a trabalhar marketing de dados em 2013. Em 2013, a gente já tinha dashboard na Buscar. Em 2013, a gente já tinha Hotjar, Google Analytics, obviamente, de uma forma um pouco mais avançada, e vários outros elementos e tecnologias que nenhuma outra agência conseguia. Então, por exemplo, ou não tinha, na verdade, conseguia não, não tinha. Então, só para você ter uma ideia muito legal, nós tínhamos um cliente na época que nós éramos agência chamado Drogaria Araújo. A Drogaria Araújo, em Minas Gerais, ela é a maior drogaria e a maior empresa a nível de faturamento de Minas.
Então, os caras hoje eles têm mais de 400 lojas por Minas Gerais, enfim. E quando a gente foi apresentar a proposta, a gente, como Buscar ID, nós éramos um pouco diferenciados em relação à proposta, porque a gente não levava proposta de campanhas de mídia, a gente não levava propostas de o que dá para fazer. O que a gente fazia? A gente entrava muito no site do cliente, identificava possíveis melhorias e falava, nós vamos tacar aqui para gerar aquilo ali para você e é X% de crescimento. Então, assim, a minha proposta para a Drogaria Araújo, ela tinha 12 slides e 4 ações. Então, cada ação tinha 2 páginas e as outras 4 páginas era o final a introdução. Então, a gente mostrou SEO, você tem essa oportunidade, CRO, você tem essa oportunidade, mídia, você tem essa, e e-mail marketing, você tem essa. O cara falou assim, velho, você foi a única agência que trouxe oportunidade de negócio. Você foi a única agência que não trouxe campanha. Você é a única agência que não trouxe o SEO. Você trouxe o que você vai fazer, vai dar de resultado com esses elementos. E isso foi definitivo para a gente fechar com vocês. Então, esse tipo de mindset também traz muito diferencial para a agência. Então, não tenha dúvida que você se estabelecer como uma agência focada em marketing de dados é um grande diferencial. Por quê? Se você falar, poxa, a minha agência de marketing digital, ela tem como cerne o marketing de dados. O cara vai no mínimo falar assim, porra, o que é isso? Ah, marketing de dados é a junção de ciência de dados com marketing digital. Então, a gente usa ciência de dados, estatística, para exponenciar os resultados em marketing digital. E o cara já fala, porra, peraí, isso aqui ninguém nunca falou comigo. E aí você começa a explicar e dar exemplos de como você fez isso. E dificilmente a pessoa não vai fechar. Por quê? Você está levando lógica para o trabalho de agência, que é o que a maioria, até onde nós trabalhávamos na época, não tinha, e com certeza hoje ainda não tem também. Então, com certeza é um grande diferencial competitivo se a sua agência trouxer isso não como serviço, porque isso não é um novo marketing, não é uma nova forma e etc., mas como uma camada importante de tomada de decisão. Perfeito. Rodrigo, você falou muito sobre esse diferencial, né? As oportunidades que isso traz. Mas e daqui para frente? O que dá para esperar do marketing de dados? Vem novidade por aí? O que a Show. gente pode esperar dos próximos anos nesse conceito? Legal, eu acho que um ponto eu adoro falar isso, que assim, 2007, 2008 até 2009 ali, a gente viveu muito a era da digitalização, que é o que a gente vive hoje, né? Pegar tudo que a gente tem na vida real, jogar no mundo, na internet, mundo digital e etc. Então a gente viveu muito essa digitalização. Hoje, não tenha dúvida nenhuma, mas assim, nenhuma, que a gente está na era da dataficação, que é tudo que a gente faz e tudo que a gente cada passo que a gente dá é monitorado de alguma forma. Então, o que a gente pode esperar, né? Ou como que a gente pode se preparar para o futuro, digamos assim. Primeiro ponto, trabalha muito forte esses 3 pilares: tecnologia, analytics e business. Então, melhora suas habilidades em tecnologia, melhora suas habilidades analíticas e o business vai vir organicamente. Esse é o primeiro ponto. Então, entenda mais sobre as tecnologias e o que elas fazem e como que elas podem ajudar. Segundo ponto, se prepare melhor como empresa, que a agência não é nada mais, nada menos que uma empresa, para você conseguir fazer a leitura da empresa do seu cliente. Porque aí você consegue ter um diferencial muito grande de enxergar o negócio e não o marketing dele. E isso é um ponto muito importante e crucial. Então, daqui para frente, não se preocupa com inteligência artificial. Não se preocupa com chatbot. Se preocupa com o básico. Se preocupa em fazer um bom trabalho de SEO. Se preocupa em fazer um bom trabalho de inbound, seja qual for o canal de aquisição. A hora que você estabelecer muito bem a sua base, vai para um segundo momento. Se você entender que a inteligência artificial é o seu momento, show de bola. Mas
O que eu costumo dizer é o seguinte, até sobre inteligência artificial, inteligência artificial é um bebê, é uma criancinha que acabou de nascer. Ela está chorando. Você vai ter que ensinar coisas para ela. Inteligência artificial não é diferente. Então, se você não tiver um processo muito bem estabelecido, uma empresa muito bem organizada, você não vai conseguir ter uma inteligência artificial muito boa. Então, é só um parênteses assim para entender. Chatbot automatizado, né? Vamos dizer assim. Você não vai conseguir ter um chatbot funcionando bem se você não tiver seu processo muito bem estabelecido. Então, foca no básico. E aí eu costumo muito dizer que a gente sempre fala, né, que, vamos pensar fora da caixa, vamos pensar fora da caixa. Hoje, tem tanta gente tentando pensar fora da caixa, que o dentro da caixa, a competitividade está minúscula. Então vamos fazer o básico. Então eu acho que, assim, pense no básico, faça o básico, mas trabalhe muito bem esses 3 pilares: tecnologia, analytics e business, que eu acho que esses elementos são os principais. E aí, por último, depois que você tiver isso muito bem estabelecido, é muito importante a gente ter um equilíbrio entre tecnologia e analytics, que aí você vai trabalhar muito número, com pessoas. Então, você ter o equilíbrio entre soft skill e hard skill é o que eu vejo, assim, pelos próximos 10 anos acontecer de uma forma muito natural e que todo profissional de marketing, todo dono de agência ou qualquer empresa precisa ter. Que aí soft skill a gente está falando de liderança, a gente está falando de empatia, de simpatia, de lidar com pessoas, e hard skill eu estou falando do que eu acabei de falar dos 3 pilares, que é entendimento técnico. Então eu faço um equilíbrio entre o entendimento técnico e o entendimento de pessoas. Eu crio esse equilíbrio e começo a executar. Porque se eu só entendo de pessoas, pode ser um problema. Se eu só entendo de número, é um problema. E aí, fazendo esse equilíbrio, é só seguir em frente. Então eu diria que essa é o meu foco nos próximos 3 anos. Legal. Acho que você deu muito no que a gente pensar, sabe? Tipo, vários pontos Legal. de interrogações. Não se a gente está no caminho certo ou não, mas é como aprimorar mesmo, né? Aquilo que a gente. Eu sempre costumo dizer que o mais importante é a gente ter tempo hábil de corrigir. Esse que é o ponto principal. E eu acho que você falou muitos pontos que ainda são possíveis de corrigir antes que a gente entre aí nessas novas tendências, antes que a gente vá para todas essas novas tecnologias que vêm surgindo. Rodrigo, Sim, aqui na trilha de marketing, eu estou pedindo tarefinha para todos os palestrantes, que legal. quem está vendo a gente até agora, quem assistiu tudo que você falou, anotou esses vários insights que você deu, o que ele precisa sair daqui com um post-it na tela do Legal. computador? Qual é o ponto base de tudo que a gente falou aqui para ele memorizar e para ele levar agora para dentro da agência? Show. Primeiro ponto, define o seu objetivo. O que é definir o seu objetivo? Determina um valor financeiro que seja, para você começar a correr atrás dele. Então, se você faturou 500 mil ano passado e quer faturar 600 mil esse ano, show de bola. Determina isso e distribui isso em metas mensais. E metas trimestrais também, claro. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, determine um objetivo. Pode ser financeiro ou não, mas o financeiro ele traz uma, uma exatidão maior. Então esse é o primeiro ponto mesmo, assim. O segundo ponto, eu acho assim, não é fazendo jabá, né, mas eu acho que é muito legal. Eu tenho um livro chamado Marketing na Era dos Dados. Esse livro ele traz tudo que a gente falou de uma forma muito específica, muito simples e totalmente destrinchada no livro. Então, o livro te ajuda muito a montar o seu planejamento de marketing de dados, a montar a sua tática de marketing de dados e a sua estratégia de marketing de dados. Então, isso é muito, muito importante e até te ajuda a definir e entender como você pode definir seu objetivo. E terceiro, eu acho que define quais são os seus mentores, digamos assim. E mentor, eu não estou dizendo de pessoas, mas quais são os blogs que você vai
consumir daqui para frente e quais são os vídeos que você vai estudar daqui para frente. Define isso e começa a estudar, porque eu acho que não tem outro caminho senão estudar, né? Então, eu acho que são esses 3 elementos: definir o objetivo, né, com as suas metas e tudo mais, financeiramente, para te dar um norte, basicamente. O livro e, por último, tem esse elemento de você entender o que para onde que você está indo e etc. Eu acho que são essas 3 coisas. É excelente, até porque fazendo isso, a gente consegue, de fato, usar um marketing de dados para tomada de decisão, que foi o que a gente começou Isso, falando aqui, né? Rodrigo, terminamos. legal. Vou né, te agradecer pelos insights, por essa aula maravilhosa que você deu aqui para Obrigado. gente. Espero que a galera tenha conseguido tirar bons insights de tudo que a gente conversou. E deixo agora para você se despedir da gente da Semana de Marketing e Vendas 2020. Legal. Bom, primeiro foi um prazer, participar. Eu acho que esse tipo de iniciativa ela é incrível, assim. Quando eu comecei em 2010, se eu tivesse iniciativas como essa, sem dúvida nenhuma, teria sido mais fácil. Eu espero de verdade que tenha sido muito útil, assim, igual eu falei das informações úteis, né? Eu trouxe um tanto de informação. Pega algumas úteis e executa. Acho que esse é o ponto principal. O que você anotou aí, se você anotou alguma coisa, executa isso já amanhã, né? Ou até hoje, pelo menos planejar isso tudo. Então, se alguém quiser me encontrar, quiser me achar, eu tô no Instagram também, _ Rodrigo Nascimento, então eu tô lá. Pode me fazer pergunta, enfim, fica super à vontade, tá? Mas obrigado pela oportunidade aí, que foi sensacional. Ah, imagina. Rodrigo, então é isso. A gente encerra o papo. E Show. agora você pode fugir da sala que você estava escondido. Mas Bem foi isso. muito, muito bom. Obrigada mesmo. Obrigado demais pela oportunidade aí. Tá bom? Até Beleza? mais. Valeu, Precisando de Karine. qualquer Tchau. coisa, ficando alguma dúvida, é só chamar a Ju depois, tá bem? Combinado, obrigado. Até mais, tchau. Tchau.